Oi, gente. Então, por conta do coronavírus e todas as recomendações do Ministério da Saúde, a gente vai fazer uma aula num formato diferente hoje, tá bom? Eu vou postar o link pra vocês, né, do vídeo que tá aqui no YouTube. E aí, se vocês tiverem questões, vocês podem escrever nos comentários mesmo, tá? E daí eu tento respondendo depois. Nunca fiz isso, é a primeira vez, então não sei se vai dar certo, mas vocês vão me dando feedback aí, se tá ok, se precisa de alguma coisa diferente, tá joia? E esse foi o jeito que a gente encontrou pra dar menos prejuízo, né? Pra continuar vivendo, continuar dando certo, seguindo a vida, então estamos fazendo assim, tudo bem? Vamos lá. Bom, na aula passada vocês lembram que a gente falou sobre os modelos explicativos sobre saúde e doença, certo? Então a gente falou do modelo biomédico, a gente falou do história natural da doença e de determinação social da doença. Vocês lembram que o modelo biomédico era aquele que era linear, que era muito dicotômico, então ou a pessoa tinha a doença ou o fator de risco ou não tinha, não existia um processo, certo? Era muito linear, muito mecânico. Todo mundo lembra disso? O modelo de história natural da doença, ele abrangia todo o processo até a pessoa ficar doente, já considerava a relação do hospedeiro, do meio ambiente, hospedeiro, meio ambiente, e aí essa interação vinha trazer a doença no momento futuro. E tinha também o modelo de determinação social da doença, que falava de tudo que influenciava para ter essa doença, né? Então tinha os fatores micro, que eram aqueles relacionados ao indivíduo, então a gente tinha idade, sexo, aí a gente tinha também fatores os macro, né? Aí a gente pode pensar no trabalho, nas condições de vida, na saúde, né? Se tinha sistema de saúde ou não, enfim, tudo isso que interfere de uma forma maior aí, de uma forma, são os determinantes macro. Lembram disso? Bom, a gente falou também de diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, né? Então, é quando as células pancreáticas não conseguem produzir a insulina adequadamente, e aí o que acontece? A pessoa fica com pico de glicose porque não tem insulina para fazer o que o organismo precisa. E na diabetes tipo 2 a gente tem todos os determinantes, né, influenciando, e estilo de vida, alimentação, idade. Então a gente tem essa diferença aí, e na tipo 2 o que acontece é que tem uma resistência, né, das células à insulina. Ok, gente? Lembram disso? Podemos seguir? Bom, hoje então a gente vai estudar promoção de saúde e prevenção de doenças, principalmente promoção de saúde, tá? Os objetivos da aula de hoje então é aprender sobre a promoção de saúde, a correlação com os determinantes sociais e as ações instituídas para assegurar melhores condições de vida e saúde na coletividade. Bom, então o termo promoção da saúde, ele foi falado pela primeira vez em 1920, quando Winslow, que foi um rapaz lá da época, ele disse que promoção da saúde é o esforço da comunidade organizada para alcançar políticas que melhorassem as condições de saúde e programas educativos para a população, ok? Aí, passando um pouquinho no tempo, Sigerist, em 1946, disse que tarefas essenciais da medicina eram promoção de saúde, prevenção de enfermidades e acidentes e também a atenção curativa. Bom, aí passando mais um pouquinho na linha do tempo,
a gente tem em 65 Level e Clark, falando de promoção da saúde relacionado com aquele esquema que a gente viu na aula passada, né, do modelo de história natural da doença. Lembram desse esquema que a gente viu na aula passada? Então, esse Level e Clark, então, fala em promoção da saúde nesse sentido, né? De aumentar a saúde e o bem-estar em geral. A gente até falou bastante sobre isso na aula passada, né? E aí, esse modelo recebeu críticas porque responsabilizava os indivíduos, tá? Ignorava as causas reais, sociais, econômicas, culturais e que estão fora da governabilidade individual. Aí a gente pode pensar num exemplo. Então, a pessoa não tem uma boa alimentação, então ela não pratica atividade física, então ela não está promovendo a saúde dela, certo? E aí, isso era colocado como culpa do indivíduo. Ele não está se alimentando bem, ele não está praticando atividade física, mas será que o governo dava possibilidade para ele se alimentar bem? Será que tinha comida que ele pudesse comprar uma comida saudável com o dinheiro que ele tinha? Será que ele tinha essas opções? Será que dava para ele praticar atividade física? Tinha um parque para ele correr perto da casa dele? Enfim. Então, ignorava essas causas sociais, econômicas, culturais e colocava a culpa mais no indivíduo. Então, isso foi uma crítica da época, ok? Né? Ações e políticas governamentais se encaixam onde aqui? Então, o governo precisa dar um suporte para que as pessoas consigam fazer essa promoção da saúde. Ok, gente? Deu para entender essa crítica, né? Bom, aí, um pouquinho mais pra frente, em 74, esse rapaz aqui, o Marc Lalonde, ele era ministro da saúde no Canadá, ok? E ele fez um documento, um informe, que se chamava Uma Nova Perspectiva de Saúde dos Canadenses. E o que tinha nesse documento? Esse documento apontava a necessidade de buscar alternativas para combater custos crescentes da assistência médica, então estava custando muito caro a assistência médica no Canadá nessa época, e também para combater e reduzir impactos das doenças crônico-degenerativas, que estava muito alto também, ok? E esse informe foi um marco na promoção da saúde, porque ele teve um olhar bem ampliado. Então ele o foco deixou de ser apenas na assistência médica e ele também propõe 5 estratégias para enfrentar os problemas no campo da saúde. As estratégias são promoção da saúde, regulação, eficiência da assistência médica, pesquisa e fixação dos objetivos. Bom, então esse informe, né, de Lalonde, ele foi considerado um marco na promoção da saúde, tá? Mais pra frente, então, a gente teve conferências internacionais das Nações Unidas em Saúde. Então, a OMS e a OPAS, ambas debateram sobre a promoção da saúde. E aí, um pouquinho mais pra frente, 78, né, a gente teve também a primeira Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, que foi a Alma Ata. E aí, o que foi falado nessa conferência? Que foi reafirmado a saúde como um direito humano fundamental. Então, já vinham antes disso debatendo sobre isso, né? Sobre a saúde como um direito humano fundamental. E nessa reunião, isso foi reafirmado. Também foi dito que as desigualdades não são aceitáveis, que os governos têm responsabilidade pela saúde dos cidadãos, ok? Então, o governo, ele tá, sim, responsável pela saúde, e que a população tem o direito de participar das decisões a respeito da saúde, certo? Ninguém melhor para saber a sua necessidade do que a própria população, ok? Então, faz muito sentido a população ter direito de participar dessas decisões. E aí, tudo isso
teve uma grande repercussão nos sistemas de saúde do mundo todo. Em 86, teve a primeira conferência internacional sobre a promoção da saúde, tá? Então, dessa conferência, a gente pode citar a Carta de Ottawa. Nessa carta dizia o seguinte: promoção da saúde como um processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse processo, tá? O que quer dizer isso? O que está relacionado com essa fala, né, da Carta de Ottawa? Então, que um reforço, né, à responsabilidade individual e também da comunidade, ok? E uma igualdade de oportunidades e possibilidades só seria possível a partir das pessoas realizando o seu potencial de saúde, tá? Então precisava, aqui na verdade é o contrário, né? Precisava ter igualdade de oportunidade e possibilidade para que as pessoas realizassem seu potencial de saúde. Se não tivesse condições de igualdade, se não tivesse condições para as pessoas, como elas iam alcançar seu máximo de saúde? Como elas iam se manter saudáveis, certo? Além disso, a Carta de Ottawa reforça o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além do setor da saúde, certo? E os determinantes quais são? A gente já conversou nas outras aulas. Condições biológicas, sociais, econômicas, culturais, educacionais, políticas e ambientais, e condições e recursos fundamentais para a saúde, como habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade, ok? Bom, além disso, a Carta de Ottawa propôs 5 campos de ações principais para a promoção da saúde. Aí a gente entra nesses campos. Vou só tomar um pouquinho de água e a gente já continua, tá bom? Sede.